vocês, né? Episódio 21, com nossa convidada especial, né? Gostei da noite, doutora Vilma. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigada. Fique à vontade, o momento é seu. Eu, dessa vez, né, não estamos com nossa apresentadora Ana, vai substituir a Raíssa, né? Hoje da gente. Olá, galera, boa noite. Hoje a Anne não está presente entre nós, mas em breve ela voltará. E é isso. Tá? E é isso, e vamos começar, né? Vamos dar início ao papo aqui. Vocês que estiverem em casa, tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, né? Da live ao vivo. Que a doutora vai responder a vocês também. E dando início aqui, doutora. Quantos anos você atua na profissão? Quantos anos já faz assim você, né? Cerca de formado cerca de 9 anos. 9 anos já. Isso, ano que vem completo 10. Sim. Aí você atende no seu próprio consultório, trabalha em uma clínica, como é? No momento eu estou atendendo só no meu consultório, por conta da demanda de tempo, que eu não tenho mais, sabe? Mas antes eu atendia aqui em Campina e em Remígio, mas aí eu acabei tendo que sair das duas cidades. Pode perguntar, Elsa. Ei, irmão. Ou não? Ei, pai. Do computador, por favor. A pergunta que eu tenho para a senhora é o que a senhora aconselha para aqueles pacientes que sentem trauma de dentista e não costumam realizar os procedimentos necessários. Quanto mais ele demorar a ir ao dentista, mais vai ser pior para ele. A gente às vezes na vida tem que enfrentar os nossos medos, né? A prevenção é o melhor caminho. Sempre ter cuidado com a escovação bem feita, cuidado com a alimentação, uma dieta que não seja muito rica em açúcares. A senhora acha que alimentos influenciam na saúde bucal? Sim. Influencia muito, né? Ok. Também? E você teve muito incentivo de familiares assim, quando você começou? O curso? Sim, para estudando, né? Para se formar, sabe? Minha Foi uma irmã... coisa que você enfrentou só assim, sem incentivo? Não, meu irmão é dentista também. Também colegaram, né? Isso. Meu avô também era dentista. E minha irmã fazia odonto também, só que ela acabou desistindo e fez medicina. Então, sim, é mais algo de família. Já tem aquele incentivo, né? Isso. Uma coisa de casa. Entendo bem. E qual o procedimento você mais costuma realizar? Restauração. Restauração. Que o pessoal chama de obturação, né? Sei. É o que mais aparece. Mas você faz de todos assim, canal e... Não, tratamento endodôntico eu não realizo. Quem realiza no consultório é um outro dentista, que é especialista na área. Porque minha especialização é mais em ortodontia, que é de aparelho, prótese e estética. Restaurações, raspagem e tratamento periodontal também. Essa pergunta para mim? Eu tenho uma pergunta para a senhora, com que frequência é necessário ir a um dentista? Recomendado pelo menos uma vez ao ano, mas se a pessoa puder ir de 6 em 6 meses, uma consulta, saber se está tudo ok, seria melhor. Certo. E qual o conselho, doutora, que a senhora dá para manter a saúde bucal em dias? Escovação adequada, ter uma escova. Quantas vezes ao dia necessário? Pelo menos 3. Né? O certo seria todas as vezes que você se alimentar. Sim. Mas as principais são café da manhã, almoço e antes de dormir. E o principal do estudo é ter uma escova de dentes adequada, de boa qualidade. De boa qualidade, influencia. Macio, isso. É mais importante do que o creme dental que você usa. A senhora costuma atender público infantil também ou apenas adulto? Atende também. Público infantil? Também, mas aí depende da criança. Se ela for cooperativa, eu atendo. Se não, aí eu passo por um odontopediatra. Entendi. E o uso do fio dental é importante também, após as escovações. Tanto quanto a escovação, porque a escova ela não consegue chegar nos mesmos lugares que o fio dental vai. Entendo. Sobre o procedimento de lentes, lentes de contatos, como porcelana, resina, a senhora realiza também esses procedimentos? Realizo. Eu sou especialista nessa área de prótese. Na área de prótese. E o procedimento que você mais gosta de realizar em função? Qual dos? A reabilitação oral em si é muito gratificante e restaurações também, que é a obturação de dentes. Reabilitação oral, o que significa? Assim, quando o paciente, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Não apenas só dentes.
E aí a gente tem que ver a oclusão, a dimensão vertical dele, como é que está. E a reabilitação, a reabilitação oral ela consiste nisso, a gente devolver essa dimensão vertical do paciente e para melhorar a oclusão dele. Tem pessoas que têm muita dúvida, até eu mesma, e no máximo pode-se extrair quantos dentes de uma vez só? Depende muito de onde seja essa extração, certo? Porque assim, tem pacientes que o dente está com mobilidade, são mais simples, tem nível ambulatorial, que é clínico no consultório, ou a nível de hospital, hospitalar. Aí se for nível hospitalar, pode ser feito exodontias múltiplas de acima de 4 dentes, depende do paciente, depende do profissional, mas aí a nível hospitalar. A nível de consultório, eu acho que no máximo o pessoal chega a fazer 3. E o acima do cigarro, do álcool, danifica muito os dentes. Tudo em excesso é veneno, principalmente álcool e cigarro, né? Não só você visando a saúde bucal, mas a sua saúde como um todo. Até porque o cigarro é um dos maiores causadores de câncer, né? E dente estragado na boca pode causar doenças internas? Pode. Devido à ingestão da saliva contaminada? Não só assim, por conta de saliva contaminada, mas pode causar endocardite bacteriana, devido ao acúmulo de bactérias na periodontite, uma gengivite. Galerinha, vocês que quiserem mandar pergunta aí, podem mandar, viu, para a doutora aí. Ela está disponível para responder, né, tirar as dúvidas. Vocês que estão em casa, mandar um alô aí para as parcerias, né? Cachaça Queridinha, Soparia Bom Apetite, Daniel Multimarca, tamo junto, mano. Big Coxinha, PDC, o Wilton, nosso design gráfico, né, que faz nossas artes aí, excelente trabalho. E agora estamos com Iris Variedades, né? É uma nova parceria e vocês acompanham que vai vir sorteio, né, todo mês para vocês. E também a Manuela, nossa terapeuta, 10% de desconto, viu? Todo procedimento aí. Eu tô doida pra ir nessa nossa Vai terapeuta. dar um sorteio aí, vai vir sorteio, mas também vocês acompanham. Eu Galera, boto no sorteio que deve ser pra participar. É assim. E vamos falar agora sobre doenças bucais, né, doutora? Quais as doenças bucais mais conhecidas, assim? Periodontite, gengivite, é mais Poderia falar um predominante. pouco sobre elas? Sobre cada uma, né, no caso? A gengivite consiste na inflamação da gengiva. Tudo com ite significa inflamação. No caso é na gengiva, né? Isso, então gengivite significa inflamação na gengiva. Periodontite é inflamação no periodonto. O maior causador são as bactérias. Às vezes você faz uma escovação, às vezes um pouco mais rápida, e aí fica aquelas sujeirinhas ao redor do dente que a gente chama de placa bacteriana, certo? Ali tem alguns acúmulos de bactérias e ela vai calcificando, vai endurecendo. E nisso vai causando a inflamação da gengiva, e aí você não cuida, não vai no dentista, e aí dessa gengivite vai começar a desenvolver a periodontite. E aí dessa periodontite vai... No caso, uma doença é a porta para outra, né? Isso. E a partir dessa gengivite, quando você começa a desenvolver a periodontite, o seu dente às vezes começa a ter mobilidade. E por isso que algumas pessoas perdem o dente, ele fica mole, e alguns pacientes até puxam e caem em casa mesmo. Acredito. Nossa, Um desgaste. fora essas também outras. Tem alguns tipos de doenças, algumas lesões Eu já vi alguns vídeos aí na internet, YouTube, litíase, né? Que é um tipo de larva. Já pegou algum caso daquele tipo? Não, porque é algo... Mas aquilo é real ou é montagem? É real. É real, acontece mesmo, né? Com- Pega o abrigo, não. Mas ali acontece mais em pacientes que não têm uma Tem que dar no energia, caso, alguma coisa né? mais assim, Muito grave. morador de rua, algo assim, é mais Acredito. Aquilo é através de quê? Como é que se contamina com aquilo? com mosca. Uma mosca. Isso. No caso, ela Um posa, tipo de mosca. aí nasce aquele processo todo aí. Entende? Pois é. Vai essa tu? Henrique Eugênio está perguntando se o enxaguante bucal previne alguma coisa no tratamento da saúde bucal. Não, Previne? não, enxaguante bucal. Enxaguante Previne bucal. escovação, escova de qualidade. Aí sim. Creme dental também Eu uso bastante o enxaguante. Eu também. é mais para dar um Um hálito, pimenta na boca É, só. bom, Mas que
vai prevenir algo, não. Assim, a gente tem só um, que é composto por clorexidina, a 0,2%, mas ele não pode ser utilizado com frequência. A gente prescreve ele em alguns casos de alguns pacientes que estão com gengivite ou não estão podendo efetuar a escovação adequada no momento, e aí a gente prescreve ele para usar até uma semana, mas não pode ser utilizado com frequência não, porque ele pode causar manchamento de dentes, pode causar perda de sensibilidade gustativa, você não sente o gosto dos alimentos muito bem. Não acredito. E até necrose. E sobre o bruxismo? Aquela questão que fica no dente. Rangindo dos dentes. Eu tenho um caso de bruxismo. Eu tenho, eu acho que eu ainda tenho. Não acredito. Certo? Como a senhora pode ver, Fala os um pouco aparelhos. sobre. É uma doença assim que é multifatorial. O maior causador é mais o estresse. Às vezes você está o dia todo no estresse do dia a dia e à noite, quando você está dormindo, você descarrega isso inconscientemente, né? Nos seus músculos, e aí você começa a ranger os dentes. Acredito. E aí Pode isso ser vai causando. prejudicial. É prejudicial porque você começa a Vai desgastando, no caso. Né? desgaste e alguns pacientes chegam a atingir até a polpa do dente. Acredito. E fica o dente bem pequenininho. Mas se acontecer isso, qual o procedimento? Tem que arrancar todos e... Não, aí se ou vai utilizar placa, porque o tratamento é composto por várias coisas, depende muito do que o paciente está relatando. Assim, tem que fazer toda a avaliação. Isso. Tem botox que é utilizado para relaxar a musculatura, para ver se ele não fica tendo essa sobrecarga à noite. Tem medicações. Sim. Então, assim, depende muito do paciente. Entendo. E aí, depois, após ele vai utilizar umas plaquinhas também para tirar essa oclusão dos dentes, os dentes não se encostarem à noite e aí diminuir esse desgaste. Acredito. Show. A dúvida que eu tenho para a senhora é após a extração de um dente, quando a gente extrai um dente. Quais os cuidados cabíveis que a gente deve tomar? Você deve ter, tem uns vídeos, né? Que você disse que É, pode encarregar essas tem uns coisas, vídeos. E agora ficou o pessoal um pouco de medo, porque passou uma reportagem no Fantástico, né? Falando sobre uma paciente que tinha vindo a óbito depois de uma extração. Mas assim, é um procedimento seguro, dependendo do profissional, né? Você tem que procurar um profissional que trabalhe bem. Uma pessoa qualificada, né? Isso. Na área. Mas é bem tranquilo. Aí você tem que ter cuidado, seus cuidados são normais, não ficar cuspindo, né? Para não tirar o coágulo de sangue que está lá na sua boca. Tem que ter cuidado com a alimentação, principalmente nos primeiros dias, assim, comer uma alimentação mais líquida, pastosa, mais geladinha, não é nada quente. E a questão dos Não dias, pegar sobre os dias de peso. repouso? Depende da cirurgia. Depende, né? Se tem for cis, sim. no caso. Normalmente, no mínimo 3 dias. Acredito. E uma questão também que eu tenho uma dúvida, é uma pergunta que está fora do roteiro. Por que o dente ciso, ele nasce daquela forma? Deitado, né? Encosta nos outros. Tem uma explicação para aquilo? Não, nem todos nascem deitados. Nem todos? Não. Não é todos, não. Porque o teu caso é cada pessoa, né? Isso. É um caso. Depende muito. Aí no caso é uma cirurgia para remover. Isso. É lá no E aí final, tem no que caso. ver como é que está o dente, se está perto do nervo. Que Acredito. alguns dentes ficam próximos do nervo que a gente tem aqui. Você Tem já que cuidar fez um desse procedimento tipo. assim, de Já extração fiz. desses dentes? Já. Acredito. Não tem algum Mas- canal assim no YouTube que tu divulga esses procedimentos? Não. É mais, você faz e... É porque eu não tenho tempo, assim. Eu atendo segunda a sábado e às vezes a gente tem tempo nem de tirar foto dele, né? É verdade. E quando é muito paciente, eu pretendo futuramente dar uma diminuídazinha para começar a divulgar mais. Aí no caso um dente assim específico que não ciso, o descanso tem que ser maior, né? Tem, depende da cirurgia, porque às vezes para abrir retalho e tudo mais, como mexe em osso, às vezes tem que desgastar um pouquinho o osso para poder remover. A questão da dependendo alimentação posição. também é verdade. Comer certas carnes, certas coisas inflamam. Camarão, essas coisas. inflamatório, Acredito. Então tem que ter todo esse cuidado. Né? tem cuidado mesmo. E assim, não pode comer nada quente, né? Tem que ser Tem mais isso gelado. também, né? Acredito. E comida mais líquida, pastosa, para não ficar pegando. Por exemplo, você às vezes vai comer um amendoim. Amendoim é duro, fica um monte de Casca, né? farofinha, vai entrar no alvéolo dentário e aí pode causar infecção. É ruim de escovar, de higienizar. Então, assim, por isso que a gente pede mais uma alimentação líquida pastosa. Tem casos que dá até hemorragia, né? Que a pessoa
Isso, tem que ter cuidado com a hemorragia, pra não pegar peso Um também. sangramento que dá, né, no local, quando a pessoa machuca, como uma alimentação desregular. Tanto pode ser isso, pode ser porque algum tipo de peso, tem paciente que é um pouquinho complicado. Tem A casos gente que leva a óbito, se chegar a ter. Tem. Tem, né? Tem, porque você sangra, às vezes, se você tiver alguma Tiver distante doença da cidade, pré-existente, sistêmica, às vezes tem paciente que tem alguma doença pré-existente, né? Sistêmica, que o sangue não coagula bem. E aí, às vezes, nem todo mundo pede exames antes, né? E aí o paciente começa a sangrar e não consegue debelar o sangramento. E aí o sangramento continua e uma perda de sangue muito grande. E tem paciente que chega a óbito. Lógico que são um caso em 1000. É muito difícil acontecer assim. A hemorragia às vezes acontece, mas de chegar a óbito é mais difícil. E procedimento de implante, você faz também, doutor? Não faço, mas tem dentista que faz no consultório. No consultório, né? Isso. Em relação ainda essa pergunta da Alberta do roteiro, do dente ciso, é necessário mesmo retirar todos os dentes cisos que nascem? Ou se ele nascer assim, se adaptar? Não, depende. Se ele se adaptar da normal, ela continua na sua boca normal. Ou é necessário assim, retirado? Não, só se ele não tiver espaço, se às vezes a escovação dele está sendo um pouquinho mais difícil, devido ser muito lá atrás. Porque assim, eu vou dar um exemplo. Meus dentes, eles eram separados antes, certo? E esses meus dois sisos aqui, eles já nasceram, já saíram. E assim, ele empurrou meu dente também devido ao aparelho. Então eu acho que não tem necessidade de eu retirar os sisos, entendeu? Porque eles não me incomodam em nada. Mas assim, a minha dentista, ela recomenda muito para eu tirar todos esses de cima e de baixo, mas eu não vejo necessidade, entendeu? Então tá aí essa dúvida da questão do siso, se é realmente assim, necessário retirar ele. Eu, no meu caso, tenho pacientes que pode ficar, não tem problema. Se tiver ocluído já totalmente, a paciente está tendo uma escovação boa, está conseguindo higienização legal, não vejo por que remover, só se realmente estiver causando algum problema. E você, doutor, você já passou alguma situação constrangedora assim durante os procedimentos? Ela daí pode ver. Não, eu sou bem tranquila. É bem tranquilo? É. Nunca passou um prestando assim, chegou a ficar nervosa, já falhou durante algum procedimento, não conseguiu realizar? Não fiquei nervosa, mas assim, me pegou uma vez de surpresa quando eu atendia em setor público e um outro colega meu que o paciente começou a passar mal e aí ele não sabia como proceder, aí correu na minha sala. Ele estava na outra sala, ele correu na minha sala e me chamou para ajudar. Aí na hora eu tive um pouco de um susto, mas eu costumo manter a calma e eu sou bem rápida para resolver as coisas. Desde que iniciou, sempre foi equilibrada, nunca sentiu muita tensão. É porque assim, quase todo mundo da minha família é da área da saúde, então eu já é um dom, né? nasci e cresci vendo isso, então para mim é algo super normal. Acredito. Não costumo ficar nervosa, né? E a questão da pressão, se baixar na hora, pode extrair dentro ou não? Se a pressão estiver baixa? Não, tem que A gente tem essa dúvida, nem baixa nem alta demais. Tem que estar regulado, né? Isso, até às vezes quando dá um pico hipertensivo, tem que... Eu tinha um trauma de dentista antigamente. Eu também. Eu tinha que ser primeiro psicólogo. Nesse caso desse paciente que passou mal na cadeira do meu colega, a pressão dele tinha baixado, ele teve tipo um desmaiozinho. Acredito. Mas aí é só ir controlar o paciente. Levanta um pouquinho a perna dele para ficar. E se baixar na hora do procedimento, acontece algo, não? Chega a ter um desmaio? Aí você vai cuidar primeiro do paciente, né? Se ele desmaiar, alguma coisa do tipo, e aguarda para terminar a exodontia. Entendi. Porque a vida dele é mais importante do que arrancar o dente. Justamente, né? E sobre as próteses dentárias, quais que você costuma fazer? Fala um pouco sobre. Porque tem prótese adesiva, né? Tem fixa, permanente. Isso. A prótese adesiva, na verdade, ela é mais uma prótese, assim, que a gente achava mais provisória, né? Não é como um implante. Mas, assim, o paciente, às vezes, ele não tem condição na hora de colocar um implante, então ela é uma boa alternativa para quebrar o galho, né? Nesse momento. Mas é seguro? Mas é seguro. Depende do paciente também. Depende muito do local também, né? Isso. Pode pegar na frente, atrás, em qualquer local da boca, quiser botar.
Depende também do espaço, né? Não, Um do espaço espaço. muito grande, É mas só não morder, né, com muita força, tem todos os cuidados, né? o implante é Até mais porque ele não odeia, adequado. né, doutora? A gente tem que ter consciência que faz um procedimento desse. Você tem pode gente quebrar que- até o dente. É, Se você que é às porque vezes quer está fazer, comendo vai alguma comer uma coisa, maçã, não. não morder. O seu dente quebra quanto mais um prótese, que não é sua. No caso, se a pessoa tivesse de emergência com pouco dinheiro, é uma boa opção, né? Para fazer É. aquilo. Aí quais outras você Existe a prótese fixa. a fixa? No caso é o que? É a que é parafusada com Não, a fixa tem alguns que são on-lace, in-lace, depende do tamanho da cavidade do Tem dente, in-lay Aí, e on-lay, depende do tamanho da cavidade do dente. E aí tem também o ponto, que é parecida com o adesivo, só que desgasta os dois dentes vizinhos um pouco mais do que o adesivo. para poder encaixar. Né? Isso é uma boa alternativa. A alternativa quando o paciente, por exemplo, tem os dois dentes vizinhos que tem uma restauração muito extensa, aí é uma alternativa Vai dar pra boa, porque desgastar, assim, né? E faz grudar. esse preparo nos dois dentes vizinhos e aí coloca unido com o do meio. Geralmente são os mesmos E aí valores faz do são processo. 3 dentes. Aí um pouquinho cada pouco assim. Ou vai Em vez de fazer variando, só né? um, são Vai 3 fazer. dentes, né? Dá para fazer enquanto os dentes assim do lado do outro, em sequência. São 3. São três, Aí né? um tá faltando e os dois vizinhos você tem que ter o dente, né? Ah, entendi. Então só o do meio que Porque vai o da faltar. lateral serve tipo de apoio, né? Isso. Para segurar. Aí quais mais tem? Tem a prótese facial removível, quando você tem ainda Já que algum remove, espaço, né? que tem uns grampozinhos, os grampos metálicos, e tem a prótese total. Porque E com o fora isso tem a prótese tempo, protocolo. com o tempo essas daí que tem um grampo, elas folgam. Tem gente que vai falar, né? Acaba caindo, já aconteceu situação assim que tá falando, né? Ele tá caindo, né? E eu sou É. prótese caindo. Aí tem que ficar fazendo manutenção, aquilo como é que funciona. Não, Já a prótese imaginou, cara, é conversando, né? recomendada a cada 5 anos você trocar de prótese. Mas assim, não é que vai cair. É porque a maioria das pessoas que fazem próteses dos pacientes, eles procuram protéticos, que são técnicos de laboratório, não são dentistas. Aí é Então, assim, diferente. vai fazer com um profissional que às vezes nem é tão bom. Acaba E fazendo faz todo o jeito. porque aí, essas próteses, ela tem que ter um estudo, certo? sim. Então a gente tem que fazer uns nichos, uns apoios, para Sim. poder colocar esses grampos, saber o local certo de colocar cada grampo, qual o tipo de grampo, qual o tipo de barra palatina que vai utilizar, ou barra lingual. Então, assim, às vezes alguns profissionais fazem meio que de todo jeito, aí por isso que não fica tão boa, né? Não, entendi. De Mas o todas, qual profissional a que sai mais competente, em ela conta? não tem problema nenhum, passa muitos anos. Entendi. De todas elas, qual a que sai mais em conta, assim, mais barata de todas para realizar, para fazer? Os preços são um pouco parecidos. Essa aqui remove. A Chega a ser mais facial barato removível? do que a adesiva. Não. Não porque assim, o material de escolha dessa prótese facial, cada um é um caso diferente, né? Uma tá faltando só um dente, a outra quando tá no faltando caso, muitos o valor é dentes. pelo dente, né? Não é pelos dentes. Não. Mas tipo assim, ela tem armação de metálico, a armação metálica dela normalmente é feita de cobalto cromo, e aí a gente paga um valor para o laboratório fazer. Então assim, todas têm preço diferente. Ninguém acha que vai perder dente e vai ser barato depois para Vai ser repor, barato, é não muito vai. complicado. Por isso que tem que cuidar, viu, galera? Não escapar e ter muito cuidado aí, velho. Como bicho Maria, isso é até complicado. E não, a gente não tem que procurar assim apenas preço, procurar mais qualidade. Porque Mais às vezes o qualidade. barato ele sai mais caro. Justamente, a gente Você se gasta reclama, duas Maria. vezes. É o olho da cara e tal, mas não tem procedimento dentário barato, não existe, né? Porque... Hoje em dia tem nada barato, você sai É. para fazer uma feira, justamente, a 500 estética. reais dá nada. E graças a Deus que existe dentista, né? Porque já imaginou, se tivesse ia ser complicado. Pois é, e doutora, eu também pergunto para a senhora qual os tipos de aparelhos dentários que existem. A senhora notar eu uso um metálico, né? Mas também existem outros tipos. Eu gostaria de saber quais os tipos que existem. E com que a senhora costuma trabalhar. Tem um que Com parece qual uma tipo? máscara, né, doutor? Bota aqui. Com qual tipo a senhora Aí é costuma um trabalhar? ortopédico, não é aparelho odontológico fixo, né? Fala um pouco Mas sobre isso. os aparelhos, a aparatologia fixa que a gente utiliza tem o aparelho ortodôntico convencional, que é esse que você usa, que utiliza essas liguinhas para poder prender o fio, certo? Fora isso, a gente tem o autoligado, que é um aparelho que tem uma portinhazinha, utiliza uns fios diferentes e tem uma liga de cobre nela, que deixa ela mais maleável.
e a gente consegue umas movimentações maiores nesse aparelho autoligado. E fora isso, tem um aparelho ortodôntico lingual, que é colocado na parte de dentro dos dentes. Sim. E o aparelho estético, que tem de porcelana, tem de safira, depende muito. Esse que você falou, que coloca extrabucal, é aparelho ortodôntico, mas é assim, é Em qual caso usar esse ortopédico. aí, aquele que bota no rosto, né? Aquilo ali é um ortopédico. Isso é uma máscara mesmo. Aí no caso já nasce a pessoa com aquele defeito, ou aquilo é através de um acidente que acontece? Não, por exemplo, às vezes a maxila do paciente está um pouquinho mais para trás, aí tu utiliza essa máscara para poder induzir o crescimento um pouquinho mais para frente. É geralmente E aí só em pacientes que são crianças, né? entendi. Não em adultos. Fica em torno de quanto tempo aquilo? Depende do caso. Depende do caso. Depende do Chega a quanto ser paciente anos também? utiliza as liguinhas. Tem casos que chega a ser anos? Não. 2 anos não. Não, rápido. Geralmente conserta rápido. Pouco mês. Entendo. E você acha uma boa. Já ocorreu falhas durante esses procedimentos? Até hoje não, né? Não. Mas se acontecer algum dia, Não acredito. é você tentar e fazer o seu melhor para poder controlar o que aconteceu. E o caso de dentes no céu da boca, né? Tem gente que nasce com dentes. Tem como consertar aquilo, doutor, com o aparelho? Tem. Tem. Mas é um Dependendo do procedimento que caso, leva sim. mais tempo. Não. Não. Leva o tempo normal de aparelho ortodôntico fixo. Depende muito. Mas se o paciente optar por extrair, tem como? Ou ali um processo de cirurgia já é mais complicado? Porque realmente é no céu, né? Tem um primo meu que ele tem uns quadros no céu da boca, no céu mesmo. Aí depende do caso, né? Porque É. assim, não tem como. Cada caso é um caso. Eu já peguei de tudo, né? Já pegou casos assim? Então, No assim, céu da boca, assim, só se o dente mesmo se alguns- for para trás, vem no céu da boca. E alguns É. ficam próximos, então assim, às vezes dá realmente para puxar para o local, mas tem alguns que são muito distantes, aí Mas já é tem que cirurgia. remover. Isso. Acredito. Aí depende do caso do paciente. Bem complicado, né? É bem complicado. Poxa. E dentes desalinhados podem fazer mal à saúde? Fala porque pode causar algum tipo de disfunção na ATM, se a oclusão do paciente não tiver Eu tão já boa. tive já um problema já com os dentes desalinhados. Já é um caso bem... Mas graças a Deus que hoje em dia está bem mais fácil de utilizar aparelho ortodôntico fixo do que antigamente, né? Que era bem mais caro. Com certeza. Hoje E em os dia é mais procedimentos, acessível. doutor, o que você menos gosta de realizar assim? Quais são? Que não batem muito. Eu realizo quase todos e gosto. Realmente eu gosto da profissão, eu gosto do que eu faço. Realiza por amor, né? Isso. Não tem nada que eu acho assim que eu não faria, que eu odeio. Lógico que assim, você procura o que você tem mais afinidade. Acredito. Né? Eu sou especialista em ortodontia, então eu trabalho com um aparelho. Eu sou especialista em prótese, eu gosto muito de prótese. Hoje em dia eu amo prótese, né? Mas assim, eu gosto muito de restauração, de fazer tratamento periodontal, essas coisas, tudo. A questão Não só não da- faço hoje em dia, porque eu não sou especialista em endodontia. Não é. Mas eu pretendo ainda fazer a especialização. Entendi. A questão da anestesia é perigoso, tem casos de pessoas que incham, né, demais o rosto. Por que acontece aquilo? É alguma falha na hora ou é questão da reação do corpo? Não, Tipo, pode ter aquela- reação alérgica, né? Não sei. Não sei, depende do operador, de quem fez, de onde aplicou. Tudo depende. Acredito. O que eu tenho mais medo é a anestesia, mas nem tanto o procedimento, né? É uma Anestesia. pitadinha que é chata, né? Justamente. Mas porque depende da mão da pessoa que tá Eu já aplicando. fui pra Você nem dentista sente. que já teve mão assim muito pesada e eu senti mesmo assim a agulha entrando. E ela dando anestesia. Eu acho que assim, você tem que aplicar a injeção é lenta, tem que ir devagarzinho. Se for mais rápido, dói mais. E aí, se a pessoa for muito apressada e já colocar a agulha, já enfia de uma vez, dói mais. Realmente. Você costuma atender quantas vezes, doutor, durante um mês assim? Dá para contar? Tem uma média? Ou você... Quantas vezes? Sim. Quantos pacientes por mês? Geralmente. Bastante. Bastante. Acho que por dia, Por dia. Por dia, se for. em média, uns 15, 20. 15 a 20 pacientes por Acho dia. que mais ou menos. Não chegar a 20 não. Chega não. Não, porque eu gosto de demorar um pouquinho. Meus procedimentos eu não gosto de fazer nada rápido não. Você já tem cliente assim de muitos anos que já cuida Tenho. com você? Tenho pacientes de Remígio, que foi quando eu trabalhei
Setor público, porque até hoje, para onde eu vou, eles vão atrás. Você já trabalhou no setor público? Em postinho de saúde? No Já, caso? trabalhei 5 anos. Em quais? Em Remígio. Em Remígio, na Isso. cidade. Inclusive eu ganhei um título de cidadã lá. Lá. E por aqui? Nunca vi. Setor público não. Aqui só particular, Só sabe? particular. A senhora tem um consultório Tem uma outra cidade vizinha. aqui em Campina Alagoas Grande? Não, ela mudou. Em Alagoas Nova? Certo. E qual é o seu maior objetivo, assim, para você realizar esse ano ainda, né? Como profissional? Eu estou bem realizada. Está bem realizado? Então, graças a Deus, está tudo dando certo. Pretendo futuramente, eu não gosto de parar de estudar nunca. Eu terminei a especialização de prótese Sei. e pretendo, quando me organizar mais, fazer de endodontia e periodontia. Outros cursos, né? Isso. Tem algum plano para botar algum consultório aqui também na cidade? Tenho um plano de colocar, mas não para agora, porque eu não tenho tempo. Sei. Mas seria muito Eu bacana, trabalho, né? eu trabalho. Isso não dá pra comer grana, né? É, Outra deve ser. consultória aqui, precisando. 10 anos. Precisamos, né? É uma cidade boa. Aí no caso você viaja todo dia para atender todo, Isso. todo dia vai. Domingo a domingo? Não, domingo não. Domingo. Domingo é dia de descanso, né? Calma aí. Aí no caso é de Às vezes segunda eu a não. sábado, né? Segunda a sábado e às vezes eu não vou no sábado. Eu tive para resolver algumas coisas. Há casos que você demora mais assim, tem uma hora extra no consultório, fica até de noite atendendo, fazendo procedimento. Em casos complicados. Quase todo dia. Quase todo dia, né, na verdade. Eu saio do lado um pouco mais tarde. Não acredito. Seu público assim é mais novo, atende Todas crianças as de idades. todas as idades. Não acredito. Por incrível que pareça, as crianças gostam muito de mim, mas só que eu tenho muita pena. É complicado, né? Aí não, eu não fico nervosa não. Mas geralmente a assim, criança fica, né? fica. Às vezes a mãe causa mais nervosismo porque Aí tem que conversar. tem fica todo ali aquele no processo. meio, se tão... Aí a criança fica mais nervosa ainda. Não Tem acredito. que deixar ela no lugarzinho dela, assim, até porque a gente tem que entender que é um serzinho bem pequenininho, que está começando a vida agora, não entende muita coisa, é algo novo para ele, você tem que conversar, eu gosto de conversar, de dizer o que eu vou fazer, para poder ter confiança em mim também. Passar uma calmaria, né? E a maioria das crianças já passaram por alguns profissionais que foram um pouquinho mais rude, aí fica com um pouquinho já de trauma. Então esses que já foram em outro dentista é mais difícil de atender. A criança mesmo, quando vem pequenininha, é mais fácil você atender porque é algo novo para ela e você vai conversando, vai... Ganhando a confiança, Isso. né? Aí, mas quando já foi em algum dentista, já passou alguma situação ruim, é mais difícil de atender. E quando chega um traumatizado, doutor, como é que faz? Aí é a mesma conversa aí com a criança. Conversando. Com a criança, Você a já... gente conversa e tudo mais, tenta ganhar confiança. De início não vai fazer um procedimento muito complicado, até para ele não ficar com mais medo ainda. Tem que fazer algo mais simples, para ele vendo que é Explicar, algo né? tranquilo, para poder ir evoluindo a confiança entre você e ele. Não acredito. E se não conseguir, passa para um profissional, um odontopediatra, né? Isso eu estou dizendo na visão do clínico geral, de um dentista que atende. E aí o odontopediatra, ele atende assim, é um consultório voltado todo para a criança, com itens da Disney, essas coisas assim, então a criança ela se sente mais à vontade. Entendo. E algumas dispõem de sedação, dependendo da idade. Sei. Seda a criança e ela fica lá. A questão da extração, pode extrair quantos dentes de uma vez assim? Na boca. Ela já respondeu essa. Já respondeu? Já sim. Bem na minha mente A agora. bebida né? está fazendo efeito. Oi, sim, Já mas pode respondeu até essa quantos, né? pergunta. Depende, como eu estava Só dizendo. pode Depende de assim. cada paciente. Mas pode ir colado no outro, pode ser separado assim. Mas assim, porque assim, tem nível de consultório, né? E tem nível hospitalar. Nível hospitalar pode ser feito uma quantidade maior. Mas a nível de consultório, normalmente o dentista faz 2, no máximo 3. entendi. Nível hospitalar, no caso, é só no hospital. Isso. No caso, em caso de acidente, essas coisas, né? Alguns pacientes também que têm algum problema de saúde, precisam remover vários de uma vez, não tem como estar tirando de um de buco. Entendi. E aí faz com bucomaxilo, que é um cirurgião. Ah, entendi bem. Mais alguma coisa? Então, as principais causas dos dentes tortos, quais são as principais causas? A maioria é falta de espaço.
no arco. O arco muito atrás, um pouquinho menor. E aí já vem desde pequenininho, quando os dentinhos vão saindo, já vai tendo essa falta de espaço. A gente consegue ter um pouco de noção quando a gente é criancinha, porque a gente tem 2 tipos de arcos dentários, que é o arco de Balme tipo 1 e tipo 2. Você vê aquelas criancinhas que têm os dentinhos um pouquinho mais separados, esse arco dentário é melhor, porque quando ele for sair os dentes permanentes, vai ter mais espaço para os dentes saírem e ter uma oclusão boa. No caso, vem de infância, né? Assim, a chupeta, ela interfere em alguma coisa? Interfere muito. Interfere muito, né? Não, Isso isso aí, na lenda isso não, aí né? eu já ouvi falar que realmente a chupeta, eu já vi imagens já assim do arcária dentária de uma criança assim, toda pra frente, devido a uma chupeta. Aí isso para resolver, para tratar é bem ruim, é bem difícil. Realmente. E a questão da cárie, doutora? Tem cárie que nasce interna, né? Da raiz pra fora, não é do dentro pra dentro. Já me aconteceu isso, eu perdi um dente assim, extraí, tem cárie interna, era pra dentro. Por fora tava bacana, mas a raiz estragou dentro. Do nada, ele tava morrendo, velho, fez um procedimento do caramba. Por que acontece isso? Porque meu dente era perfeito, por dentro a raiz estragou, infiltrou, né? Teve uma cárie infiltrada, o dentista lá não explicou. Existe a cárie oculta, que é uma cárie, por exemplo, você às vezes não passa o fio dental muito bem, às vezes fica aquela sujeirinha escondidinha, e aquela cárie vai pegando ali próximo mais da região de raiz, e aí ela vai só num cantinho pequenininho, ela começa a desmineralizar o dente e destruir essa regiãozinha bem pequenininho. E aí, como é pequeno, você não vê. E aí ela vai adentrando o esmalte, depois dentina, cemento, até chegar na polpa do dente. Né? Você só vai perceber quando já está na polpa do dente, porque está doendo. Acredito. Mas há casos de dentro assim que aconteceu algo na gengiva, não, né? Pois acho que no meu caso foi isso, né? Porque ela vai, pega só no cantinho e aí você não vê. Por exemplo, se for entre os dentes, você não vê, porque é muito escondido. Às vezes até o dentista nem vê. Você tem que ter um exame clínico muito bom. E depois que fizer caminho, não tem mais o que fazer, né? Depois que já entrou, já chegou na polpa, aí faz canal. Ou canal extração. Canal extração. Canal, se for canal, faz depois a restauração e o dente fica normal. Você acha que é uma boa opção optar pelo canal? Sim. O tratamento de canal é complicado, porque geralmente o pessoal diz que dói, né? Tem gente que tem medo. Não, é tranquilo. Isso, falar em canal, eu tô eu optei por extrair por medo, né? Eu também. Não, eu assim, eu não quero optar por extrair o dente, entendeu? Eu quero optar por fazer o canal. Mas o canal sempre é melhor. Eu tenho medo, assim, porque eu não quero perder tempo. Mas o dente fica resistente mesmo do canal? Fica tranquilo. Fica sensível? Não, se for pode comer normalmente. Um procedimento bem feito, agora sim, você tem que procurar um dentista que trabalhe bem, né? Especialista na área. Especialista em endodontia. Para poder fazer a inspecção perfeita. Acredito mesmo. Top, então. Tem mais alguma erro? Não, tem mais perguntas. Não. Tá dá uma olhada aí na live. Galerinha pergunta, viu? Quem tiver com dúvidas aí. A questão do mau hálito também, doutora. Há casos que é do dente ou é de dentro do paciente? Existe. Tem gente que realmente tem um dente perfeito, mas tem um mau hálito. Tem gente que não faz escovação na língua. A língua também. É muito importante. É muito importante. Por isso que tem escovas que tem a parte apropriada. Não, pode escovar com escova mesmo. Com escova mesmo. Precisa ser com pá. Toda vez que escovar o dedo, escovar a língua. Isso, porque assim, fica quantidade de bactérias na língua, resto de comida, muco, células descamadas, e aí isso tudo vai formando uma sabuga igual, que é aquela parte amarelada que fica, e aquilo ali causa mau cheiro, dá mau hálito. Acredito. Até a questão dos dentes estragados também, né? A saliva fica um pouco contaminada, né? No caso, está fazendo a ingestão, por isso tem que tratar logo, né? Se vai ter estragado na boca, não pode estar demorando. A saliva, ela tem papel fundamental para ajudar no processo de remineralização do dente. Sim. Então, assim, uma higienização adequada é boa. Acredito. E um dedo estragado passa para o outro. São bactérias, né? A doença vai tomando de conta assim, pegando nos próximos, né? Se a pessoa não tirar logo, deixar ali. Tem que higienizar, porque uma bactéria ela pode deslocar de um dente para o outro, mas aí depende muito
é que eu estou dizendo, isso vai ocorrendo um processo de desmineralização do dente. A cárie ela vai desmineralizando aquela regiãozinha ali, e aí é o que ela vai comendo o dente. O pessoal fala que é uma gatinha que está comendo o dente, entendeu? Mas é porque está desmineralizando e a cárie, que é a bactéria Streptococcus mutans, vai comendo aquela regiãozinha do esmalte dentário. Sei bem. E a questão do caco, quando estraga, que fica só a raiz, né? Que os pessoal vai arrancar. É mais difícil fazer o procedimento da extração do que o dente quando ele está. Porque tem casos que o dente está estragado, mas ainda dá, né? Para pegar com alicate. E tem casos que vai só a raiz, né? Ali. Depende muito, assim. Depende do profissional também. Se o profissional for bom, é uma cirurgia tranquila. Não acredito. No caso já tem que reabrir a gengiva. Assim, tem dentes que tá tão. O tecido dele está tão longo que quando isso vai pegando, realmente ele vai se quebrando. Aí você tem que dispor de outros instrumentais, não só alicate. Tem que utilizar alavancas ou se não fazer algum desgaste de ósseo para poder tentar. Acredito. Mais alguma resta aí? Mas a Estou procedimento sem seguro. perguntas, pode continuar aí. Deixa eu ver aqui, galerinha. Um alô pra Priscila, viu? Lua, Rivaldo, tamo junto. Galera da Cachaçaria, a queridinha. É Nossos nóis. patrocinadores. Assim, eu parei com um apetite, tamo junto, viu? E é isso, gente. Aqui não tem nenhuma pergunta, a galera não tem nenhuma dúvida, né? O roteiro acabou também. E a gente vai ficando por aqui, né? Vamos encerrar nossa live. Gostaria de agradecer a presença Agradecer a nossa Luana. doutora maravilhosa. Assim, muito obrigado por marcar a presença, ter nossas dúvidas. E é isso. Eu que agradeço o convite. Sempre que quiser vir, a porta está aberta para a segunda parte. Com certeza. Tamo junto. Vamos fazer parte 2 em breve, viu, galera? E é isso, gente. Vocês acompanham aí, vai vir o episódio 22, viu? Vou dar uma divulgada aí semana que vem para vocês. Tem muita novidade. E tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Nós. E aí, volta em breve.